Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e hoje, novamente, estamos aqui com Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, semana passada falamos aqui no Papo de Vendedor sobre como o PNL pode elevar a nossa performance em vendas. A gente falou sobre, fizemos uma introdução, né, sobre o que é PNL, falamos sobre crenças limitantes e a gente também falou sobre autorregulação emocional. Agora, nesse episódio aqui, a gente vai falar muito mais sobre relações, como construir relações de sucesso e como a gente usa a PNL, né, dentro desse processo de construir uma relação, principalmente uma relação comercial. Certo, meu amigo? É isso aí, a gente falou muito sobre como a PNL consegue ajudar a gente a se desenvolver, né? Diálogo interno, utilizar em si próprio. Hoje a gente vai falar sobre PNL na comunicação, nas relações, para a gente efetivamente vender mais, né, Lê? Exato. E aí eu já queria começar com a nossa primeira pergunta aqui. Queria saber, cara, na sua experiência, qual é o aspecto mais importante da PNL quando se trata de construir relações entre vendedor e cliente? Vamos lá, Lê. Quando a gente utiliza a PNL, né, Programação Neurolinguística, nas nossas relações, a gente eleva o nível de conexão com a pessoa do outro lado, né? Então, poxa, todo mundo já ouviu falar sobre empatia, sobre rapport, sobre escutativa, sobre levantamento de necessidades. E todos esses, inclusive rapport é da própria PNL, né? É, a PNL ela vai nos ajudar a usar a empatia de uma forma diferente, porque a partir do momento que a gente entende como o nosso cérebro funciona, como as pessoas reagem às coisas externas, como as pessoas reagem a figuras de linguagem, a modelos de linguagem, né? Quais pessoas se relacionam, né, por ter um perfil diferente, né, com a gente. Então, a partir do momento que a gente tem um entendimento maior sobre nós mesmos e a gente consegue entender o perfil do outro, entender a forma como o outro toma decisão, entender genuinamente as preocupações, as necessidades, as dificuldades da outra pessoa, a gente tem uma oportunidade muito maior de se conectar e de ajudar essas pessoas, né? Por que as pessoas têm tanto pé atrás com o vendedor, né, Lê? Porque grande parte dos vendedores não consegue se conectar genuinamente com o cliente, não está Hum, preocupado de verdade em entender dores, preocupações, necessidades, desejos, se colocar de fato no lugar do cliente. Os vendedores estão única e exclusivamente querendo investigar oportunidades de ganhar dinheiro, né? uhum, E oportunidades de encaixar uma venda, né? E quando a gente se conecta de verdade, quando a gente consegue entrar, né, em uma confiança maior com aquela pessoa do outro lado, né, a pessoa se abre mais com a gente entende, inclusive as dificuldades da pessoa na tomada de decisão, né, a gente consegue auxiliar melhor essa pessoa, a gente consegue através de ferramentas de empatia e de rapport, né, ajudar a pessoa a tomar a decisão, né, não só por persuadir a pessoa. É lógico que a partir do momento que você consegue se comunicar melhor, você se torna um vendedor mais persuasivo. Mas a partir do momento que você entende a outra pessoa genuinamente, você consegue oferecer para essa pessoa uma ajuda que a pessoa está buscando. E aí, quando você efetivamente consegue mostrar para essa pessoa que você entende o que ela quer, a preocupação que ela tem, por que ela tem dificuldade com aquilo,
né, e você se mostra como uma pessoa disposta a ajudar, as relações construídas através desse tipo de relacionamento são mais profundas, são de maior confiança, né? E É. nessa relação é muito mais fácil você vender do que numa relação fria, Uhum. extremamente, estritamente comercial, do tipo, me dá o dinheiro que eu te dou o negócio e pronto, acabou, né? Quando você se relaciona com a pessoa e você entende essa pessoa de uma forma mais profunda, porque você, através da PNL, já entende como as pessoas tomam decisão, por que, que a pessoa reage daquele jeito, né? Todas as coisas que a gente conversou no primeiro episódio ali, né? Você realmente consegue se colocar no lugar dessa pessoa e entender por que, que a pessoa está passando por aquela dificuldade, por que, que a pessoa está colocando aquela objeção que ela trouxe para você. E aí, ao invés de você reclamar daquela objeção, você entende que aquela objeção é uma oportunidade que você tem de se relacionar ainda melhor com aquela pessoa, ajudar aquela pessoa na tomada de decisão, né? Uhum. Então, esse ponto de você conseguir construir relacionamentos mais rápidos e mais profundos com as pessoas é uma mudança de jogo para um vendedor, né? E aí, cara, mais do que vender, você começa a ter uma carteira de pessoas, né? Uma carteira de clientes, mas que são pessoas que têm relacionamento com você, né? Perfeito. Isso é melhor do que ter uma só ter cliente, né? Porque cliente é uma pessoa que compra de você, né? Talvez se você sair da empresa que você está hoje, ela continue sendo cliente da empresa, vai continuar comprando a mesma coisa que a pessoa que te substituir, né? Se Uhum. você, além de ter a carteira de clientes, você tem relacionamentos verdadeiros e profundos com as pessoas da empresa que você estava atendendo, se você sair de lá, talvez as pessoas queiram seguir com você para onde você for. Por conta que as pessoas não estavam comprando de você por causa do produto que você vendia ou por causa da empresa que você representava. As pessoas compravam de você porque confiavam em você. As pessoas compravam em você porque tinham um relacionamento com você. As pessoas compravam de você porque elas queriam ser atendidas por você. Porque você Uhum. entende as necessidades, porque você é uma pessoa que está preocupado em resolver os problemas daquela pessoa do outro lado, né? E sem as capacidades ali de empatia, de rapport, de escutativa, de verdade, é muito difícil você conseguir alcançar esse nível de relacionamento com as pessoas, porque fica superficial, né? Fica aquela Sim. conversa furada até você conseguir encaixar a sua apresentação, o seu produto em cima de alguma coisa que o cliente falou. Fica uma camada muito superficial, né? Fica É. interesseiro, né? Fica uma É. relação onde o cliente não quer abrir o jogo, porque toda vez que ele abre o jogo, você tenta encaixar uma venda, você usa as coisas que o cliente está falando contra ele e não Uhum. entende as necessidades do cliente para ajudá-lo. São duas coisas completamente diferentes. Daí talvez algumas pessoas que estejam ouvindo nem consigam entender, A né, diferença. a diferença, né? Porque quando que eu, qual que é a diferença de vender em cima de um problema que o cliente tem e de vender para querer ajudar o cliente, né? São duas coisas diferentes. Talvez o vendedor não perceba, mas o cliente percebe. E é por isso que às vezes ele Exatamente. consegue, ele compra de um vendedor, inclusive que tem o preço muito mais caro do que o outro. É. Porque ele entende que no relacionamento aquela pessoa faz sentido aquela relação, né? E com o É. outro é uma relação estritamente profissional, comercial. Eu tô dando dinheiro, tô recebendo alguma coisa em troca, né? É. Não existe uma conexão, e não estou falando de, poxa, uma conexão, não é um negócio mágico, né? Não são realmente duas pessoas, né, se relacionando para conseguir entrar em um acordo comercial, né? Mas Aham. onde o vendedor ele está disposto a trabalhar para ajudar o cliente, não para vender. É. Que muitas vezes a gente ajuda sem vender, né, Lê? Exatamente, a venda é uma consequência. Eu acho que o que você está trazendo, né, ele é muito mais pragmático do que poético, né? Sim, sim. É, é que se o amigo ouvinte está escutando a gente pela primeira vez,
e escuto o Dani falar, parece que é uma poesia, né? Parece que a gente tá, né, é o canto da sereia, mas não é. Porque se você que está nos escutando parar para lembrar o último produto ou serviço que você comprou e que você ficou 100% satisfeito, feliz com a sua compra, ficou com vontade de indicar aquela empresa ou aquela pessoa para os seus amigos, né? Não foi só pelo produto, entende? Não foi só pela transformação, mas foi principalmente pela confiança que o vendedor, a vendedora, que aquela empresa, ela criou com você. Então, o que o Dani está falando, a cola de tudo isso aí que ele está falando, é a confiança. Eu faço negócio com quem eu confio. E a partir do momento que eu não confio mais, eu não faço mais negócio, né? Então, quando a gente tem essa relação bem estabelecida dentro da nossa cabeça, e aí fazendo um paralelo com o que a gente falou no primeiro episódio, o lance da comunicação, eu consigo me comunicar melhor com as pessoas. Porque aí eu vou ser empático na minha comunicação, eu vou ouvir e vou saber falar, eu vou conseguir me preocupar sobre como a minha mensagem vai ser captada, a minha tonalidade, a forma como eu falo, se eu tenho que falar de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais afado, ou se eu tenho que falar de uma forma um pouco mais precisa, mais pontuada, né? Eu entendo quando eu tenho que ser flexível dentro dessa relação, quando eu posso abrir um pouco a mão da minha posição, quando eu preciso manter a minha posição. Então, a relação de sucesso, né? Construindo relações de sucesso. Esse é o título do nosso episódio. O ponto central é a confiança. A partir desse ponto, a gente começa a derivar. E a gente vai falar muito desse conceito e mostrar na prática como se aplica isso no nosso workshop PNL aplicado a vendas no dia 26 de outubro, tá? Mas eu não quero falar disso agora. Dani, eu quero trazer um outro ponto aqui, que enquanto você estava me falando, isso me veio muito forte à cabeça, né? Na sua visão, cara, qual que é o erro mais comum que os vendedores cometem, que você vê eles cometendo quando a gente fala de comunicação, de se expressar, de falar com o cliente e como a PNL pode ajudar a não mais errar dessa forma? Comunicação é um pepino generalizado, né, para todas as relações, né? Qualquer pessoa que tem Demais. uma relação com outra pessoa, né, já foi, por exemplo, mal interpretado, né? E aí o que que acontece, cara? Eu acho que o grande lance é as pessoas não entenderem, né, um pouco do que a gente falou na semana passada, né? Então, o que o que eu falo pode fazer muito sentido para mim, mas a mesma coisa que é positiva para mim, quando eu falo para o Leandro pode ser uma coisa negativa, né? Então, a interpretação de uma pessoa, né, sobre as coisas que acontecem são completamente diferentes, né? Então, poxa, eu gostaria que me apresentassem o negócio dessa forma. Só que quando eu apresento o negócio dessa forma para outra pessoa, a pessoa não gosta, né? Quando eu gosto de uma comunicação simples e direta. Quando eu uso comunicação simples e direta com o outro, a pessoa acha que eu fui grosso, né? Tem gente que gosta de uma comunicação mais calma, né? Que dá uma volta maior, ajusta todos os ponteiros, cuida, carinhosa e tudo mais. Tem gente que fala assim: meu Deus do céu, vai logo pro ponto, que eu não aguento mais essa conversa mole, me fala o que você quer. Então, eu acho que o principal ponto da comunicação é a gente saber entender o outro e alinhar a nossa comunicação ao perfil da outra pessoa. É eu entender como aquela pessoa interpreta as coisas e eu me comunicar de uma forma que faça sentido para aquela pessoa. Me comunicar de uma forma que aquela pessoa entenda. Acho que no começo do podcast, né, Lê, a gente recebeu muito esse feedback da galera, né? A gente, poxa, talvez até hoje ainda tenha gente que acha que a gente fala muito termo em inglês, SDR, Uhum. BDR, lead, não sei o quê.
Lá na primeira temporada, a gente começava a usar essa comunicação, por exemplo, que é uma comunicação que para a gente faz parte do nosso dia a dia, e um monte de vendedor, né, entrava em contato com a gente e falava, cara, não estamos entendendo o que vocês estão falando, o que vocês estão falando é grego para a gente. Né? Fala português, explica para a gente o que significam as siglas e tudo mais. Então perceba, a comunicação que eu estava tendo com o Leandro, eu estava me preocupando com o Leandro, estava me preocupando com o convidado, e fazia sentido aquela conversa naquele ambiente, né? Mas tem um monte de gente ouvindo a gente, e pessoas que talvez aquela comunicação não estava sendo clara, né? Eu acho que o grande lance desse exemplo é a gente falar a galera de TI, a galera de advocacia, a galera de, poxa, às vezes mecânico de carro. Os caras falam com a gente, né? O técnico de TI, o advogado e o mecânico de carro, eles têm certeza absoluta que a gente entende o que eles estão falando. E a gente não está entendendo porra nenhuma. Eu não entendo nada de programação, não entendo nada de computador. Os caras estão falando coisa, eu tô falando assim, tá, mas e aí? Vai, né? Dá para arrumar, não dá para arrumar? Mesma coisa, os advogados. Você vê, poxa, juiz falando as coisas, você fala, meu Deus do céu, acho que esse cara não tá falando português, não é possível. Acho que ele tá falando em código que é justamente por não entender. Cara, dependendo do mecânico que você pega, o cara explica um monte de coisa ali e tal. Meu, tem gente que não entende porra nenhuma. Assim, mas quanto fica para arrumar? Né? Eu nem sei o que está acontecendo, não sei o que precisa fazer, quanto fica para arrumar? Né? Você se sente ignorante, você não parece nem que você é parte da conversa. Né? E nessa comunicação, quando você não se preocupa um pouco com o outro lado, nessa parte da comunicação, a pessoa que está recebendo a mensagem, ela se sente menos inteligente, ela tem vergonha de perguntar as coisas, afasta o relacionamento. Né? Então, diretamente ligado com o que a gente estava falando na primeira pergunta. Como que eu faço para ter uma comunicação, uma conexão grande com a pessoa? Falando de um jeito que ela entende, falando de um jeito que foi feito para fazer sentido para ela. Porque se eu estiver falando para mim, né, se eu estiver falando o meu vocabulário e se a pessoa não está entendendo o azar dela, ela que se intere, ela que vai estudar, ela que se vire, eu não vou estar criando uma conexão poderosa, eu não vou estar mostrando que eu estou preocupado com a pessoa, né? Essa relação vai ficar cada vez mais distante e a pessoa vai falar, meu, eu prefiro fazer negócio com quem fala a minha língua. Né? Então, o principal ponto aqui é a gente ajustar a nossa comunicação, né, verbal, não verbal, vocabulário, para o cliente, a pessoa que está do outro lado, para que faça sentido para ele. Não precisa fazer sentido para mim, precisa fazer sentido para ele. Perfeito. E eu preciso levar em consideração as emoções daquela pessoa, né? Eu preciso levar em consideração as preocupações daquela pessoa, porque se a gente simplesmente comunica as coisas, né, de um jeito, poxa, veja, eu acho que, poxa, é legal quando a gente usa exemplo, por exemplo, de médico, né? Quem assistiu House, tinha o Wilson, né? O Wilson Sim. era lá o oncologista, o House era aquele médico detetive, né, de doenças mais raras, né? Cara, o Wilson tinha uma comunicação super empática com os pacientes. Os pacientes adoravam ser atendidos pelo Wilson, apesar de ele estar tratando de assuntos super delicados, né? E o House, ele salvava todo mundo, mas todo mundo odiava ele, porque o estilo de relacionamento, o estilo de comunicação, a forma como ele lidava com os pacientes, afastava todo mundo o tempo inteiro. Né? Então a gente precisa observar, né, de que forma a gente está se comunicando com os nossos clientes, a gente está fazendo eles se sentirem bem, acolhidos, entendidos, ou a gente está fazendo eles se sentirem menores, né, menos inteligentes, mais inseguros do que eles estavam e tudo mais. Né? Então, eu acho que o ajuste da comunicação é justamente o que vai fazer as pessoas acharem a gente agradável ou desagradável, né? E ter vontade de se comunicar ou se relacionar mais vezes com a gente. Né? Porque se a gente usa uma comunicação extremamente agressiva, arrogante ou qualquer coisa do gênero, talvez as pessoas falem assim, cara, eu prefiro me relacionar com outra pessoa, não quero ser cliente desses caras aí não, por exemplo. Né? Então, eu acho que o grande lance, né, quando a gente fala de comunicação, tá ligado a isso.
E você, Leandrão? Cara, eu acho que uma das coisas que mais me ajudam, né, na hora de construir relação é justamente o lance de saber escutar bem aquilo que está sendo falado, né? Então eu gosto muito de fazer perguntas. Eu até brinco, né? Eu sou vendedor e eu sou podcaster, né? Então eu sei fazer boas perguntas duplamente, assim. Eu sou treinado nessa habilidade de puxar conversa. Um dia eu tava falando com a Gi é minha esposa, e ela falou assim: às vezes você não fica com vergonha de chegar num lugar que você não conhece ninguém. Eu falei assim: Fih, eu sou vendedor e podcaster. A coisa que eu mais sei é fazer perguntas. Então, se eu em meia hora eu não conhecer três, quatro pessoas, eu não sou o Leandro, né? Tem alguma coisa Então, errada, né, Lê? tem alguma coisa errada, né? Mas o lance é, quando você quer criar uma conexão e você precisa se interessar pelo seu cliente, a melhor forma de você se interessar é fazendo perguntas e ouvindo a resposta. Porque a gente já treinou vendedor, né? Principalmente vendedor mais júnior, que quando ele faz uma pergunta, ele está mais preocupado em anotar a resposta e fazer a próxima pergunta do que interpretar a resposta do cliente, né? Então eu sempre tive essa preocupação. Você falou, né? Você flertou com a ideia do rapport. Eu acho que a gente vai falar mais disso no nosso workshop. Não adianta a gente, né, num conteúdo como esse, do podcast. De novo, a gente não sabe se você que está aí do outro lado está nos assistindo no YouTube, está vendo, tá nos escutando e treinando, está no metrô, está no carro. Então, o nosso bate-papo aqui, ele com certeza vai te inspirar, você vai tirar insights, mas nada vai ser igual, né, ao nosso workshop no dia 26, sábado, das 9 à 1 da tarde. Eu e o Dani com você online ao vivo. Mas uma das coisas que mais virou a chave para mim é quando eu estava estudando o PNL, principalmente na relação com o cliente, além do rapport, é você conseguir se conectar também com linguagens não verbais, né? Então, se interpretar se a pessoa está muito sisuda, se ela está muito fechada, se ela está resistente, se ela vai para trás quando você fala o preço, se ela inclina para frente, né? Se cruza os braços, se fica olhando para o lado, se fica batendo a perna. Quando eu comecei a estudar PNL, foi difícil eu pegar essas coisas, mas quando eu peguei, eu consegui ter um domínio da conversa, Dani, de às vezes virar o assunto, porque eu estava percebendo que, da forma como estava sendo tratado, a pessoa não estava interessada. Mas quando eu virei, trouxe uma história, trouxe um contexto diferente, provoquei, a pessoa voltou para a conversa, né? Então, isso para mim, dentro desse conceito da gente usar a PNL para corrigir problemas de comunicação, eu cito esses dois, né? A escutativa de fato e as linguagens não verbais, que é quando o seu cliente está falando para você algo importante, mas sem usar a voz. Ele está fazendo através das reações à sua comunicação. E aí, Dani, para a gente poder avançar para o final do nosso episódio, eu queria trazer uma outra pergunta uh, que está relacionada à construção de relação, né, principalmente a relação comercial, que é, de fato, ter o fechamento. Né? Aí eu queria perguntar para você por que o vendedor que treina PNL, né, que se desenvolve na programação neurolinguística, se torna mais persuasivo e negocia melhor com o seu cliente? Boa, Lê. Ótima pergunta. Cara, a PNL tem muito a ver com como o cérebro interpreta as coisas, né? E aí tem uma questão do que é consciente, né? O que realmente está passando na cabeça do cara ali na hora da tomada de decisão, mas, cara, uma parte gigantesca, né, do que está rolando dentro da cabeça do cliente é subconsciente, ou seja, ele não tem clareza do porquê ele está tomando a decisão, do porquê ele está inseguro, do porquê ele gosta ou não gosta das pessoas, por que ele está acreditando ou não está acreditando no que ele está ouvindo. Né? A parte subconsciente, cara, domina grandíssima parte das nossas tomadas de decisão. Né? E a partir do momento que você estuda a PNL, né, você começa a
ter uma clareza maior da forma como você se comunica e como essa comunicação atinge o subconsciente da pessoa, fazendo com que a pessoa interprete o que você fala de uma maneira muito mais estratégica, né? Então, vamos dar exemplo, né? As pessoas falam muito de gatilho mental. Gatilho mental virou a febre numa época aí, né? As pessoas, né, estavam falando de gatilho mental e trazendo isso como se fosse, né, a última bolacha do pote. Gatilho mental é uma das coisinhas que a PNL traz, né, e vai ensinar a gente a utilizar, né? Poxa, se você fala ali que coloca a escassez, poxa, está acabando, tal, as pessoas podem ficar preocupadas e querer comprar isso mais rápido com medo de ficar sem, né? Isso é um dos gatilhos mentais que dá para utilizar, precisa ser utilizado na hora certa, da forma certa, para você ter o resultado correto. Mas o grande lance é você saber utilizar a comunicação, entendendo como a comunicação é interpretada pelo outro lado, e aí se você entende as dores, tudo aquilo que a gente falou na primeira pergunta, né, de se relacionar de uma forma mais profunda com o cliente, de entender genuinamente dores, preocupações, né, você consegue fazer uma apresentação, né, que conecta muito mais forte, muito mais profundamente com essa pessoa, aumentando demais a chance dessa pessoa falar assim, ó, cara, é exatamente isso que eu preciso. Porque a partir da escutativa, da conexão que você gerou, das perguntas que você fez, né, de quanto você realmente entendeu daquela pessoa, da forma como essa pessoa toma decisão e tudo mais, a mensagem que você coloca, ela acaba tendo uma assertividade tão grande, inclusive de forma subconsciente, que a pessoa que aumenta demais a sua taxa de conversão, né? Porque a pessoa entende aquilo como, cara, é exatamente o que eu preciso, né? Mas não é porque você utilizou, isso daí vale a pena a gente ressaltar. Não é porque você está utilizando um gatilho mental e a pessoa ficou hipnotizada e agora ela vai comprar. É um pacote completo, Lê. É desde você criar uma conexão genuína, a pessoa se comunicar com você, você ter a escutativa, você mapear tudo, você fazer o trabalho adequado de PNL aplicado a vendas para você fazer uma apresentação que faça sentido para a pessoa, que comunique com aquela pessoa, com as dores, com as necessidades, com os desejos daquela pessoa, para que ela fale assim, cara, vamos avançar, porque eu confio em você, eu entendi o que você falou, entendo a sua preocupação em me ajudar, né? O preço faz sentido, você conseguiu gerar valor através da sua comunicação, da sua linguagem, da forma como você se posiciona, da forma como você fala, né? E tudo faz bastante sentido para a pessoa do outro lado, né? E isso faz com que você consiga avançar melhor e mais rápido com as suas propostas, com as suas negociações, né? Então, a comunicação, né, e o entendimento de como funciona a tomada de decisão faz com que a gente aumente a nossa eficácia dentro de vendas. E de novo, né, dentro desse tópico, quando a gente fala de ser persuasivo, de negociar melhor, é muito importante a gente ter uma boa gestão das nossas emoções. Quando eu comecei a minha carreira, Dani, quando eu tinha uma objeção, eu ficava nervoso, cara. Às vezes o cliente falava assim, eu não vou comprar porque eu achei caro. E eu ficava puto da vida porque, como assim caro? Depois de meia hora de conversa, você vem falar que ousadia é essa sua, né? Pô, eu fui entendendo o lance de como controlar bem as emoções é um fator fundamental para a gente conseguir ser, ou pelo menos ter essa impressão de ser persuasivo, né? Não é convencer alguém a todo custo, né? É mostrar que a pessoa ela ganha mais fechando com você, ela tem mais benefícios fechando com você, é saber contornar a objeção. E uma das bases para você contornar bem a objeção
é você controlar bem as suas emoções, não deixar transparecer. Sabe aquele comprador habilidoso? Meu avô falava muito isso. Falava assim, se um dia você precisar comprar um carro, vai sempre nos 2 últimos meses, nos 2 últimos dias do mês na concessionária. Né? Comprador habilidoso vai ligar pro vendedor faltando 2 dias para terminar o mês. Um dia, né, para terminar o mês, no último dia. É, cara, por quê? Porque a gente exala necessidade de vender. A gente quase que perde pelo amor de Deus. E eu já escutei isso. Né? Pô, pelo amor de Deus, compra que eu preciso bater minha meta. Né? Então, o controle emocional é fundamental para a gente ter esse ar persuasivo. A gente tira um pouco de sarro dessa parte de persuasão, né, cara? Caiu, acho que um pouco na. A parte de persuasão, Lê, eu acho que tem uma má interpretação, porque você ser Má interpretação persuasivo. ou má impressão? Porque são Porque coisas é diferentes. diferente, cara. Você ser persuasivo, né? Que é você conduzir a pessoa numa linha de raciocínio para provar um ponto, para, né, mostrar que o negócio faz sentido, é uma Hum, habilidade de comunicação, né? tá. As pessoas confundem um pouco persuasão com manipulação. E Hum, aí a coisa aí fica perigoso, né, aí o é. negócio fica perigoso. E tem muita gente que vai para estudar PNL para utilizar isso de forma como manipulação, né. Poxa, o Lobo de Wall Street é um dos exemplos, né, Lê. O cara Uhum, aprendeu um uhum, monte de coisa de PNL e passou golpe em metade dos Estados Unidos, uhum, né, aplicando as questões de PNL, de comunicação, uhum. de tonalidade, de gatilho, de tudo isso, né. Perfeito, A questão é você usar isso com ética, né, perfeito. é você utilizar isso com ética, eh, não adianta nada, né, você utilizar essas coisas para manipular as pessoas, passar golpe nas pessoas, depois você vai preso, depois você paga o preço, depois, né, você perde todos os seus clientes, né. A verdade sempre chega, né, Lê. Eu acho que quando a gente, né, os nossos ouvintes aqui, eles estão se desenvolvendo, eles querem prosperar, eles estão estudando, estão fazendo as coisas, porque os caras querem ser vendedores, querem ter uma gestão, quer ter uma carreira, quer se solidificar como vendedor, né? E aí é importante você cuidar da sua carteira, você ser ético, você fazer as coisas da forma correta, né? Uhum. De forma nenhuma a, a gente vai passar coisas aqui, né, Lê, de forma igual as pessoas utilizaram persuasão e gatilho mental por aí, né, Uhum. falando de um jeito que não é bem a verdade, né. A gente toma É. muito cuidado para lidar com esses assuntos, porque Uhum. já caiu num lugar meio tenebroso, né, Lê. É obscuro, né? É A gente perigoso tem que mesmo. tomar Mas cuidado. eu acho que quem está nos acompanhando, quem acompanha o nosso trabalho, já entendeu que nós somos extremamente sérios naquilo que a gente se propõe a fazer, né, Dani? Então, Exatamente. tô muito tranquilo com o amigo ouvinte aí. A gente fala, às vezes, né, de persuasão, gatilho mental, de tom até jocoso, porque acho que as pessoas elas perdem a mão, né? Colocam um gatilho mental da escassez onde não existe. Então, eu acho que fica uma coisa chata, né? E, e aí as redes sociais, eu acho que as redes sociais estão inundadas de comunicação que tenta ser persuasivo, mas está sendo mais chato do que persuasivo de fato. Enfim, o ponto é, né? O amigo ouvinte que está nos assistindo ou nos ouvindo e quer treinar vendas com a gente, que quer fazer, quer participar do workshop de PNL, tem um link na descrição. Esse workshop ele vai acontecer ao vivo. Você vai estar comigo, você vai estar com o Dani no dia 26 de outubro, das 9 à 1 da tarde. Nós vamos estar juntos conectados para te ajudar a entender sobre PNL e mostrar para vocês como vocês aplicam isso no dia a dia de vocês. Vai ter muita coisa prática, vai ter muito contexto para vocês aplicarem imediatamente na vida de vocês. O workshop ele é, né, aplicado a vendas, mas PNL serve para tudo, serve para tuas relações de amizade, você com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu sócio, com o seu chefe, com o seu subordinado.
PNL está em tudo. Onde tem comunicação, existe PNL. Então, faz muito sentido você participar. Certo, Daniel Mestre? Isso aí. Lembrando que é o programa mais acessível para você treinar comigo e com o Leandro. É o nosso produto de entrada, vamos dizer assim, né, Lê? É a Sim. forma que você tem aí de passar 4 horas comigo e com o Lê, para a gente, online ao vivo, onde você vai interagir, você vai tirar dúvidas com a gente. Então, clica no link aí da descrição, vem conhecer o programa, investe em você, porque isso vai voltar com absoluta certeza. Vai voltar muitas e muitas vezes, assim como voltou para mim, assim como voltou para o Dani. Eu já devo ter investido algo em torno de 25 mil reais na minha formação de PNL. Então, se você pegar todos os cursos e treinamentos de PNL, é óbvio que com uma fração muito menor do que esse valor, você vai ter acesso àquilo que eu e o Dani a gente masterizou dentro da nossa profissão aqui. E você vai poder interagir com a gente. As vagas são limitadas. Por quê? Porque a gente não consegue dar atenção para todo mundo, né? Se a gente tem uma turma grande. Então as vagas são limitadas. Ele é online ao vivo para ter interação. Então, se fez sentido para você, tem um link na descrição deste conteúdo. Você está assistindo este conteúdo, então já aproveita e deixa teu like, se inscreve no nosso canal do YouTube, ou se você está nos escutando no Spotify, clica no botão aqui na marca Papo de Vendedor, arrasta lá para cima e clica no botão assinar para você seguir o nosso perfil gratuitamente. Você vai ser avisado pelo Spotify toda vez que sair um episódio novo do Papo de Vendedor. Do ladinho ali tem como você deixar 5 estrelinhas pra gente. Você que já segue o Papo de Vendedor no Spotify e ainda não fez isso, dê a sua notinha porque isso ajuda muito a gente. E quer ajudar ainda mais a gente? Cara, nós estamos concorrendo ao prêmio Melhor Podcast do Brasil na categoria Marketing, Vendas e Comunicação. E a gente precisa de você, do seu voto, para a gente levantar esse caneco. Aqui na descrição deste conteúdo tem um link da bolinha laranja. É só você clicar, vai para mpb.com.br/votação, se não me engano é isso. Você vai colocar o seu e-mail e você vai poder votar no Papo do Vendedor. Vai aparecer as categorias, você clica em comunicação, marketing e vendas, crava o seu voto pro Papo de Vendedor e vamos levantar esse caneco junto, porque a gente precisa de você aí do outro lado para você nos ajudar a ganhar essa competição. Você pode votar uma vez por dia, você pode ajudar o Papo de Vendedor a ganhar essa competição. Certo, Daniel Mestre? É isso aí. Reza a lenda, quem tá votando todo dia, vende todo dia, Lê. Exatamente. Não só vende todo dia, como bate a meta todo dia. E ó, se a gente levantar esse caneco, o que a gente vai fazer? Pensa aí, Daniel. Pensa aí que nós temos que lançar uma competição aqui. E dessa vez essa sua cabeleira vai entrar no jogo, hein? Não, tô brincando. Calma, não. Não vou dar spoiler aqui. Nos próximos episódios você vai descobrir o que a gente vai fazer se a gente ganhar essa competição. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!